Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Luiz Henrique, aluno do Pedro II do Maitá. Participei da iniciação artística Jogada Ensaiada e hoje eu vim falar um pouco da minha experiência, do que a gente trabalhou, do que a gente produziu e é isso. Então, no início eu achei um pouco complicado, barra confuso. Eu não sabia como é que eu ia conciliar o futebol com a filosofia num texto, mas aí o meu professor de filosofia, Bernardo, ajudou com isso. Ele apresentou textos, resenhas, trechos de livro de alguns autores renomados, mais conhecidos. Eu gosto de lembrar do Armando Nogueira, que ele falava como o Cruzeiro de 70 do Tostão, Dirceu jogava como orquestra. Além da Clarice Lispector também, num jornal, ela publicou sobre a pressão, meio que o dever que ela tem sobre ela, que todo brasileiro tem que entender um pouco sobre o futebol. E através desses textos a gente acabou produzindo textos em cima dos textos que a gente debatia. E um desses textos que a gente debateu foi o Estádio, do Eduardo Galeano, que ele menciona o que demais tem num estádio vazio. O que é um estádio vazio? O que ele representa? E isso aí a gente gostei bastante, porque no caso ele fala que a memória de um estádio não é o que construiu ele, mas o sim qual ele foi palco de qual show, qual jogos passaram por ali. No caso ele dá o exemplo do Maracanã, que já foi já já transmitiu o final de Copa do Mundo, enquanto um estádio na Arábia cheio de ouro não tem tanto esse valor assim, não é tão glorificado por não ter tido nenhum jogo de grande tamanho para ser relembrado. E é isso, espero não estar esquecendo de nada. E valeu, Bernardo. Obrigado a todo mundo que participou dessa iniciação. Meu nome é Lorena, sou bolsista do Jogada Ensaiada e esse projeto que teve início em 2019 foi excepcionalmente incrível porque nos trouxe uma visão diferenciada do futebol, que é um esporte tão comum não só na nossa escola, como no Brasil inteiro. E eu particularmente fiquei muito feliz em entrar porque eu não imaginava que o futebol podia ser tão escrito como ele é e não é divulgado. Ou seja, o que eu quero dizer é que existem muitos cronistas, muitas pessoas que escrevem sobre futebol e que, infelizmente, isso não é muito falado, não é muito divulgado, não é muito discutido nas escolas para um esporte dessa magnitude que se é jogado em qualquer lugar. E o projeto nos apresentou tanto, tivemos projetos de visitas ao Maracanã, visitas a jogos femininos, e a partir dessas visitas nós produzimos textos que eram discutidos na sala de aula, e esses textos foram incríveis porque a gente percebeu que cada pessoa tem uma visão diferente do mesmo acontecimento, e nesses textos a gente viu que o que eu reparava podia ser o que o outro aluno nem percebeu, e sempre após a escrita desses textos a gente discutia tudo e tentava entender o ponto de vista do outro, que foi incrível. Outro ponto muito positivo desse curso foi que a participação feminina foi muito forte. Nós lemos muitos textos escritos por mulheres. Eu pude escrever os meus e compartilhar com os meninos. E discutimos o papel das jogadoras no futebol, a sua visibilização, a falta dela. Um jogo
na Gávea, do time feminino do Flamengo, que teve pouca visibilização por parte do clube, que era um dia chuvoso e não tinha nenhuma proteção para quem estava indo ver. E isso nos fez pensar que se fosse um jogo masculino teria essa mesma magnitude, essa mesma preocupação com quem estava assistindo. E que apesar de tudo, as garotas foram ótimas, elas destruíram em campo. É isso. Oi, gente, então, eu sou o João Marcelo, fui um dos bolsistas do Jogada Ensaiada em 2019, e me chamaram para fazer um depoimento da minha experiência, das atividades, falando um pouco sobre as atividades e tal, e sobre o que eu achei disso tudo. Para começar, todas as atividades do nosso projeto foram super legais, inclusive o desenvolvimento que a gente teve ao longo do tempo, né? Achei da ideia de misturar a filosofia com o futebol em si. A gente leu vários textos super legais de poetas. Com certeza uma das melhores partes foi o nosso desenvolvimento, que eu gostei, né, no caso. Foi o desenvolvimento da Altia Filosófica, que foi uma atividade um projeto de atividade que a gente queria fazer, que acabou dando muito certo no final, mas a gente já tinha mudado, tipo, a gente tinha uma ideia pronta, só que a gente tinha que elaborar mais, tinha que treinar, e a nossa ida pro Maracanã foi uma excursão, pô, muito legal também, inclusive porque a gente conheceu o Bebeto, né? E lá dentro a gente conseguiu sentir, porque a gente fez um altinho lá dentro, que foi o começo do vídeo. Isso já foi lá no Maracanã, né? E mano, foi muito legal aquilo ali, tipo, muito legal. A gente conheceu o museu do Maracanã, a gente conheceu o Bebeto, pôs em prática a altinha filosófica, e eu espero que esse projeto se realize outras vezes. É isso, obrigado.